A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe a todos quantos estiver acompanhando as mensagens que o Espírito Santo de Deus está trazendo neste canal. Este é o momento falando de Jesus. E o Espírito Santo impulsionou-me a pregar hoje sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas primeiro vamos aos agradecimentos a todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal. O canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Também tem feito a diferença na nossa vida, as orações têm alcançado. Como eu disse, eu fiquei alguns dias sem gravar. De repente bate, né? A gente é carne, o desânimo, a canseira, falta às vezes, mas isso tudo é culpa de nós mesmos, culpa que não buscamos a presença do Senhor como se deveria buscar, se distraímos com os negócios dessa vida, com coisas, mas o Senhor tem misericórdia de nós quando nós clamamos. E hoje foi o dia do clamor. Acredita, meus amados, eu tinha gravado um áudio de oração na madrugada, quando eu orava muito pela madrugada, e este áudio quebrantou meu coração de uma forma surpreendente. O Espírito Santo de Deus usando a minha boca para falar comigo mesma, né? Então não tem preço, né? Que o Senhor faz por nós, por amor a nós. E eu agradeço muito ao Senhor. Vamos meditar. Livro de Ezequiel 37, primeiro. A profecia do Vale dos Ossos Secos. A mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levantou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: tu, ó soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Deus, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. E eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pela pele sobre vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Deus, Senhor. Então profetizei conforme me ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Senhor. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado. Glória a Deus. E profetizei. No mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Olha o que Deus pode fazer na nossa vida, meus amados. O Senhor, Ele me deu uma visão um certo tempo atrás,
E nessa visão eu estava diante desse vale dos ossos secos e meu espírito voava por cima do vale de ossos secos. Eu me via lá embaixo de joelhos com as mãos levantadas orando. O meu espírito via a minha carne lá, eu orando. E ali era um lugar assim, elevado, né? Como um terreno íngreme, cheio de ossos secos, e eu orando, e de repente aqueles ossos secos começavam a se levantar diante de mim, mas não era na minha frente, era atrás de mim, vinha levantando-se pessoas, exércitos de Deus. É isso que Deus quer, meus amados. Deus quer levantar um exército na terra. Deus quer soprar sobre você a vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder de trazer vida a nós que estávamos mortos, os nossos ossos já estavam secos, mas o Senhor nos dá vida através da palavra do Senhor. Olha, a palavra do Senhor deu autoridade ao próprio Ezequiel, e ali no prefácio embaixo, quando eu estava estudando, eu li que nem o próprio Ezequiel sabia que o Espírito do Senhor estava, né, na vida dele. Ezequiel 36, 26. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Nós temos que pedir, meus amados. O nosso coração às vezes é duro, é endurecido. Eu mesmo, às vezes eu sinto que endurece meu coração para as coisas de Deus, mas o Senhor quer nos dar, oh, aleluia, um Espírito Santo, um Espírito que anda conforme a vontade do Senhor, um coração quebrantado, um coração de carne, um coração temente a Ele. Glória a Deus, e Deus pode fazer isso. Glória a Jesus. Essa é a promessa de Deus para o seu povo e para os gentios. Não é somente para o povo de Israel esta promessa é para nós gentios. Glória a Deus, eu me alegro nisso, porque a misericórdia do Senhor, ela está sobre nós neste momento, através da promessa do Espírito Santo, meus amados. Glória a Deus. No livro de Ezequiel 11:5, então o Espírito de Deus veio sobre mim e mandou-me dizer: ó casa de Israel, então é assim que Deus tem dito. Entretanto, eu conheço bem o que estáis pensando. Deus conhecia os pensamentos daquele povo. Por isso Deus mostrou esta visão poderosa para Ezequiel. Oh, aleluia! E esta visão está se cumprindo nos nossos dias. Deus tem salvado muitas almas. Glória a Deus! Através do Espírito Santo que tem soprado fôlego de vida. Quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus, ele antes disso, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo de Deus, porque, amados, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para que possamos ter vida e vida dentro de nós. Glória a Deus. Eu escrevi aqui no esboço: Ezequiel era o único atalaia, mas nem mesmo o próprio Ezequiel podia afirmar que o Espírito de Deus havia depositado, que Deus havia depositado o seu Espírito dentro de si. Ezequiel não tinha entendimento, mas o Senhor usava ele. Deus escolheu Ezequiel naquela época para profetizar sobre a casa de Israel, e hoje o Senhor nos usa para profetizar sobre a tua vida. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de vida, receba o Espírito excelente diante do Senhor para caminhar e para profetizar na vida dos teus, na vida da tua família, que revivam, que sejam vivos e recebam o Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu escrevi aqui: a presença do Espírito Santo
Santo dentro do ser humano depende inteiramente da obra vicária e redentora de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, lá em João 16, 14. Glória a Jesus. Porém digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Jesus falou lá em João 16, 14. Falou assim: porém digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Senhor Jesus foi para enviar o Consolador. Olha aqui o que o Senhor diz no 14: Ele me glorificará, porque lá de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A presença do Espírito Santo foi selada no dia de Pentecoste, meus amados irmãos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo visitou ali todos os povos que estavam ali reunidos. Eram gregos, eram judeus, de todas as raças estavam ali reunidos, aqueles que criam no nome de Jesus. Para você receber o Espírito Santo, você tem que acreditar no nome de Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus que vai enviar o Espírito Santo até você, que vai soprar o Espírito Santo sobre você, e o Espírito Santo de Deus vai dar o fôlego de vida na tua vida para você prosseguir, para você caminhar, para você ter vida, amados. Muitos às vezes estão dentro da igreja e não sabem disso. Como temos falado aqui, você tem que conhecer o Senhor, você tem que ler a palavra de Deus, não importa, não é só tem que ir dentro de uma igreja, você tem que ler a palavra do Senhor, aprender com o Espírito Santo a conhecer Jesus Cristo, amados, para que o Espírito Santo venha levantar você, para que o Espírito Santo venha te dar força para fazer a vontade do Senhor Jesus na sua vida. É através do Espírito Santo que você consegue. Não adianta com a tua força, com a minha força, com a força do meu braço, nós não podemos nada, mas é o Espírito Santo de Deus, Ele que nos capacita para buscar ao Senhor, para compreender as Escrituras. Se Ele não abrir o nosso entendimento, nós não vamos conseguir entender a mensagem que o Senhor tem para nós, revelada com a sua essência, com a maturidade espiritual que precisa para nós compreender e caminhar e melhorar os nossos caminhos na presença do Senhor. Glória a Deus, bendito seja Deus. Como é gostoso falar na presença do Senhor, das coisas de Deus, né, meus amados? Oremos. Pai, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que visite esta casa, visite essa pessoa que ouviu essas palavras, Senhor Jesus, como seu atalaia, como seu mensageiro, meu Pai. Se não somos dignos, mas o Senhor nos escolheu para sermos mensageiros. Pai querido, que esta palavra penetre no coração dessa pessoa, que essa pessoa já comece a sentir a carne crescer nos ossos e comece a sentir vida em si, dentro de si, através do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu creio que esta mensagem vai ter testemunhos. Eu creio, Jesus, que os teus servos vão ser fortificados, levantados, sim, Jesus, estruturado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.